Olá, pessoal. Vamos então falar aqui da audiência na convocação da seleção brasileira, né? Porque a bola ainda não rolou na Copa do Mundo, mas a disputa pela audiência já começou. Disputa entre aspas, né? Porque a vantagem da Globo sobre o SBT foi enorme, né? Vamos trazer aqui números, vamos falar sobre esse assunto. Se você se interessa por mídia esportiva, eu sempre peço a sua colaboração, é de graça. Faça a sua inscrição aqui no canal do Fábio Fidelix e também não esquece de mandar o seu like no vídeo. Pessoal, é o seguinte, ontem tivemos a convocação e à noite surgiram informações em vários portais, ainda os números não eram consolidados, e as informações eram de que o SBT perdeu para a Band, né? Teria ficado em quarto lugar na Grande São Paulo, né? Na média de audiência, durante a convocação do técnico Carlo Ancelotti. Mas agora eu estou acompanhando aqui uma informação mais atualizada com os números já consolidados. Eu estou aqui no portal Máquina do Esporte e, na verdade, né, o SBT ficou em terceiro lugar, mas perdeu para a Record. A Record, que não tem os direitos de transmissão, não transmitiu, né, essa convocação para a Copa do Mundo, ficou bem à frente do SBT. E a gente vai falar sobre isso durante esse vídeo, sempre contando com a sua participação, com a sua audiência, com os seus comentários. Então vamos lá. Máquina do Esporte. Globo e SBT registram crescimento de audiência com convocação da seleção brasileira. A convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo 2026, realizada na última segunda-feira, né, dia 18, no Museu do Amanhã, no centro do Rio de Janeiro, movimentou a audiência da TV aberta. O grande interesse do público em torno da lista, especialmente pela expectativa sobre a convocação ou não de Neymar, contribuiu para os índices registrados por TV Globo e SBT, ambas detentoras dos direitos de transmissão do Mundial da FIFA na TV aberta. Bom, sobre a Globo. A TV Globo alcançou os melhores números em convocações desde 2002. Na Grande São Paulo, a transmissão marcou 21 pontos e 38% de participação sobre o número de TVs ligadas, de acordo com o Ibope. Houve crescimento de 62% em relação às 4 segundas-feiras anteriores. Um evento que chama atenção, né? Na região metropolitana do Rio de Janeiro, foram 25 pontos e 45% de share. O número representa aumento de 56% na mesma base comparativa. O desempenho também foi recorde na faixa horária entre 16 horas e 43 minutos e 18 horas e 26 minutos, com os melhores índices desde partidas da Copa do Mundo do Qatar 2022 e da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, né, em 2025. À noite, o Jornal Nacional recebeu o técnico Carlo Ancelotti no estúdio e registrou um crescimento de 9% em São Paulo e 8% no Rio de Janeiro, em comparação com a média do telejornal em 2026. Sobre o SBT, o SBT também registrou aumento de audiência com a cobertura especial da convocação. A emissora marcou média de 2,51 pontos na Grande São Paulo, crescimento de 9% em relação às 4 segundas-feiras anteriores. Entre 16 horas e 46 minutos e 18 horas e 31 minutos, horário em que exibiu a atração, o programa comandado por Galvão Bueno e Thiago Leifert conquistou média de 3,3 pontos, ampliando em 3% a faixa horária em comparação com a novela Sortilégio, exibida nas 4 segundas anteriores. O canal garantiu a terceira colocação no horário, atrás de Globo e Record, com 11% mais telespectadores do que a Band, quarta colocada. Olha, pelo que eu acompanhei aqui em vários portais, a Record, a pontuação da Record no horário da convocação foi de 7 pontos ali. Então, teve uma vantagem muito boa, né, sobre o sistema brasileiro de televisão. Sobre streaming também, acompanhei várias informações, e a Cazé TV, que transmitiu, claro, né, vai transmitir todos os jogos da Copa, mostrou a convocação. O SBT teve, aliás, a Cazé TV no YouTube teve o dobro da audiência, mais do que o dobro da audiência da GE TV, né, do Grupo Globo. Então a audiência da Cazé foi bem superior à da GE TV. Lembrando mais uma vez, a Cazé vai mostrar todos os jogos da Copa do Mundo no YouTube, enquanto que a GE TV vai mostrar no Globoplay, né? Ela não tem direito de mostrar no YouTube os jogos da Copa do Mundo, a GE TV, que é do Grupo Globo. Então aí já não vai dar para fazer esse comparativo, né, de audiência durante a Copa, porque só a Cazé vai mostrar no YouTube, vai ficar no Globoplay a GE TV. Bom, gente, então você vê por esses números, independentemente de pontinho aqui, pontinho ali, o que a gente percebe, e não é novidade para ninguém, né, que a Globo
ela tem mais audiência. Eu sempre falo isso aqui no canal, né? Já falei várias vezes e repito. O que tem audiência é o canal e não o profissional. Porque muita gente acha, né? Até hoje tem gente que tem esse pensamento. Ah, a Globo ela tem mais audiência que as emissoras porque ela tem os melhores profissionais. Gente, eu não concordo com isso. Tem profissional bom na Band, na Record, no SBT, na Gazeta, na Rede TV. Tem gente boa em todos os canais de televisão. A diferença é que a Globo, desde a década de 70, ela tem mais audiência que as emissoras, por um motivo ou por outro, questões técnicas, né, de imagem, de som, de vinhetas, como eu já disse aqui, aberturas de programa, questões tecnológicas. A Globo, ela se mantém, né, em primeiro lugar, pode perder, hoje não tem mais a mesma audiência que tinha, por causa de rede social, por causa de YouTube, não é mais, nunca mais, né? A Globo vai ter audiência que tinha nos anos 80, 90, até o início dos anos 2000, né? Depois que o YouTube explodiu realmente, ficou difícil para todas as emissoras. Mas a Globo, em comparação com as outras, continua líder. E vai ser assim. E a Copa vai ser assim também. Não vai mudar muito esse quadro, né? Tudo bem, jogo é jogo, vamos ver o jogo do Brasil. O próximo vídeo aqui falando sobre esse assunto, né, eu vou trazer na abertura da Copa, né? Acho que no dia seguinte, porque nós teremos aí Globo e SBT, né, duelando novamente, né, na abertura da Copa do Mundo. Vai ter o Galvão Bueno narrando no SBT, vai ter o Gustavo Villani, que vai narrar a abertura na Globo. Mas independentemente dos narradores, meu amigo, a audiência da Globo, só se acontecer uma coisa que ninguém imagina, né, para o SBT ter mais audiência. Depois, vamos acompanhando outras partidas e os Jogos do Brasil, né, que vão chamar mais atenção aí. Porque o Galvão Bueno é a voz da seleção brasileira na Globo desde 1900 e antigamente, né? Quanto tempo, né? Quantas décadas aí transmitindo. Mas mesmo assim a Globo vai ter mais audiência, na verdade é essa. Você vê aí na convocação já a vantagem que a Globo tem sobre o SBT, que não conseguiu ficar nem em segundo lugar, né? Perdeu de longe para a Record e ficou muito próxima ali da Band, inclusive, como eu já disse no início do vídeo, né? Muitos portais informaram na noite de ontem, né, que o SBT teria até sido derrotado pela Band, né? A Band que também não vai mostrar a Copa do Mundo, estava lá no Brasil Urgente, e o Neto teve uma participação no Brasil Urgente para analisar os convocados do técnico da seleção, Ancelotti. Então, quer dizer, são números pequenos, né, em comparação com a Globo. E aí são vários fatores também, né? O SBT ele vem perdendo audiência. O SBT vive o pior momento da sua história em termos de audiência por vários motivos, né? Eu não vou ficar citando aqui, eu não vou entrar em polêmica, mas tem várias questões que fizeram com que a audiência do SBT ela despencasse, principalmente do ano passado para cá, nesse início de ano. Então tem vários motivos aí. Muita gente que assistia o SBT parou de assistir, entendeu? Então a audiência está péssima no SBT. E mesmo com o Galvão Bueno, com o Thiago Leifert, né, que são dois nomes. Quanto o Galvão dava de audiência na Globo? Se fosse o Galvão, né? Se o Galvão tivesse lá na Globo, dava essa pontuação, não ia mudar isso aí, né? Mas como ele está no SBT, lembra do Galvão na Band? Tudo bem, o horário era ruim, tarde, segunda-feira à noite, a gente comentou sobre isso também. Mas é a Band, né? A Band tem muito menos audiência que a Globo. Então não adianta, gente. O Ivan Moré, quanto o Ivan Moré dava apresentando o Esporte Espetacular, apresentando o Globo Esporte, depois ele foi para a Rede TV, dava traço de audiência. Dava traço. Porque é a Rede TV e a Globo. Então, é o que eu falo, não é o profissional. Com raríssimas exceções, não é o profissional que faz essa audiência da Globo. É a Globo. É a Globo. Então, o cara sai da Globo, vai para outra emissora, a audiência dele vai cair, né? Quem está na Band, na Record, no SBT é contratado pela Globo, a audiência vai subir, né? Vai ter mais audiência, porque ele vai estar na Globo. Então, temos muitas coisas interessantes para acompanhar na Copa. A Renata Silveira, que sofre uma rejeição muito grande do público, ela vai narrar jogos importantes na Globo. Só que aí o cara, não vou assistir a Renata Silveira, ele vai para SBT. No SBT, os jogos que a Renata Silveira vai mostrar na Globo serão narrados pelo Thiago Leifert no SBT, que também sofre uma rejeição talvez até pior do que a da Renata Silveira. Então, nós vamos ter Renata Silveira de um lado e Thiago Leifert do outro, né? Os dois super criticados aí nas redes sociais, pelo público, pelos telespectadores. Então vamos ter coisas interessantes nessa Copa. E os Jogos do Brasil, claro, né? Para ver como é que vai ser o desempenho aí do SBT com o Galvão Bueno narrando. E além de tudo, ainda tem um outro detalhe, né? Que pode não acontecer, até torço para não acontecer, mas o Galvão não vive a melhor fase da sua carreira, né? Quem vê o Prime Video nos últimos anos, mesmo na Globo, né? Nas últimas Copas, o Galvão já não era o mesmo, na Fórmula 1, com dificuldades, com problemas na voz.
Então, dependendo do desempenho dele nesse início de Copa do Mundo, a coisa pode até piorar, né? Muita gente que acompanha na SBT fala, quer saber, eu vou ficar na Globo mesmo. E a Globo é aquele negócio, gente. A Globo é aquele negócio. Você vai na lanchonete, você vai no dentista, tá lá, todo mundo assistindo a Globo, às vezes não estão nem prestando atenção. Muita gente acompanha esporte na Globo e nem gosta de esporte, mas gosta da Globo, né? Se estiver passando esporte, ela assiste. Se estiver passando outro tipo de programa, ela vai assistir outro programa. Ela vai ficar na Globo. Não vai trocar de emissora. Então a Globo é quase uma religião, uma seita no Brasil. Quase uma seita. Essa é a grande realidade. Então fica difícil, realmente. Se você não tiver eventos exclusivos, é difícil você bater a Globo ou se aproximar dela. E aqui não tô puxando o saco não, porque eu nem sou um telespectador de Globo. Ó. Eu assistia muito a Rede Globo quando eu era criança, nos anos 80, depois na década de 90, tinha novelas interessantes, programação legal, gostava dos programas humorísticos, gostava da Grande Família, tinha coisas interessantes. Hoje, não só a Globo, como a TV aberta já não me interessa muito mais. Né? Eu vejo uma coisinha ou outra ali, um joguinho de futebol mesmo, que não está passando no YouTube, entendeu? É uma coisa ou outra que eu vejo em TV aberta. Uma Fórmula 1 quando estava na Band, agora já ficou mais complicado de ver na TV aberta, na Globo não mostra todas as corridas. Então, meu amigo, é isso. É essa a situação, esse é o quadro e provavelmente não vai mudar. Nós teremos aí a Globo batendo de longe o SBT na Copa do Mundo, claro, né, sempre colocando aqui que nada é impossível, né? Poderemos ter alguma surpresa em jogos do Brasil, já não estou acreditando. No começo eu estava até pensando nisso, mas agora já mudei de ideia, né? Eu acho que realmente a diferença vai ser muito grande. Não sei se vai dar um combate legal ali, um grande duelo não entre Globo e SBT. O que você pensa sobre isso? E vou colocar mais uma vez, não estou puxando o saco de Globo, nem fico acompanhando Globo, né? Você está puxando o saco de Globo? Não, estou puxando o saco de ninguém. Estou falando a realidade, os números estão aí, a história está aí, né? Gostando ou não da Globo, são os números, né? Não tem como, os números não mentem, né? A audiência está aí e realmente eu acho que lá no SBT o pessoal deve estar bem decepcionado, né? Chegando ali a ficar muito perto da Band na quarta posição, né? A Band ficou em quarto, a SBT em terceiro e a Record com 7 pontos, bem acima do SBT. E o SBT tem os direitos de transmitir a Copa, muita decepção, né? Mas vamos lá, galera. Manda sua opinião, seu comentário, aproveita, faz a inscrição no canal se você não é inscrito ainda, ativa o sininho em todas, deixa aí o seu joinha, o seu like no vídeo. E voltamos, hein? Voltamos com mais mídia esportiva. Fica ligado aí. Tchau.